vem dizendo assim, algo sobrenatural que acontece. No livro de Gênesis, capítulo 19, e ele fala assim: escapa-te pela tua vida, escapa-te, corre pela tua vida, corre pela tua vida. E quando eu venho pregar o Evangelho, e eu venho no livro de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 13, nós entendemos que Ló, ele sai juntamente com seu pai, juntamente com seu tio Abraão. O seu tio, ele era um homem segundo o coração de Deus. Abraão, ele era um homem que Deus escolheu para ser pai das nações. Aleluia, glória a Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, entendemos que Ló, ele era um órfão, mas o seu tio começa a cuidar de Ló. O seu tio começa a ensinar a Ló as coisas de Deus. Creio eu, na minha mente pentecostal, Ló virando para Abraão e falando: tio, como é ser amigo de Deus? E Abraão fala para ele: ser amigo de Deus é quando Deus te pega e te leva até o lado de fora e fala assim: olha para as estrelas do céu. E eu olho para as estrelas. E ele fala: agora quantas estrelas? E Abraão começa a contar 1, 2, 10, 20, 30 e fala: Deus, eu não consigo contar as estrelas. E Deus fala assim: a tua descendência será igual às estrelas do céu. Agora Deus manda Abraão, olha para o seu sapato, olha a poeira que está nos seus pés. A tua descendência será igual a essa poeira, a qual ninguém consegue contar. Creio eu, na minha mente pentecostal, Ló perguntando para o seu tio, como é isso, andar com Deus? E ele falando: é Deus falando comigo face a face. Imagina, a palavra começa a nos dizer que Ló, ele começa a andar com o seu tio. E quando Ló está andando com o seu tio, Ló, ele começa a se enriquecer. Para quem não sabe, a Copa do Mundo que teve, para você assistir todos os jogos, você tinha que pagar um valor de R$40 mil. Alguém tem isso aqui? Sim. R$40 mil. Foi caro, não foi? Foi. Lá em Massachusetts, teve uma luta de boxe que ela foi $100 mil. O povo pagou para assistir essa luta. O povo paga milhões e milhões para ver um jogo de futebol. O povo paga milhões e milhões para ver um jogo, uma luta de boxe. Mas eu quero dizer para você que o preço mais caro que foi pago foi o seu, que está sentado aí essa noite, ouvindo a palavra de Deus. O ingresso mais caro, a poltrona mais cara que foi paga, foi a sua, que está sentado, que ouviu os louvores, que engrandeceu o nome do Senhor, e agora você está ouvindo a palavra dele. Ei, o preço mais caro que foi pago foi na cruz do Calvário, que Jesus pagou por você. Foi o alto preço. A palavra fala que Ló começa a se enriquecer, igual seu tio Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estados Unidos foi o país mais próspero, mais rico do mundo. O país que mandou missionários para todos os lugares. Para quem não sabe, o dia quando os missionários eles saíram dos Estados Unidos, lá da cidade de... Eles saíram lá da cidade de Los Angeles, na rua Azusa, e eles fundaram a Assembleia de Deus.
Eu quero dizer para a igreja que cada lugar que eles passavam, as pessoas foram se enriquecendo. As pessoas, elas se tornaram tão prósperas, tão ricas, que elas não sentiam falta de nada, nem falta de Deus. Os grandes avivamentos que tiveram foram se corrompidos e perderam o valor. Os grandes avivamentos da Rua Azusa que houve perderam o valor. O lugar onde o Pentecostes aconteceu, Los Angeles. O lugar onde que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo depois do livro de Atos capítulo 2. Perderam o valor. O valor se perdeu no meio da igreja. O valor de buscar a Deus se perdeu por causa da riqueza. E a palavra fala que Ló, ele se tornou próspero e rico, igual ao seu tio. Ele se tornou tão próspero, tão rico, que os pastores de Ló contendavam com os pastores de Abraão. Os pastores de Ló, eles brigavam falando que esse gado é meu. Essa ovelha é minha, é do meu senhor Ló. Eles brigavam por causa disso, por causa da riqueza. Mas a palavra vem nos dizer que Abraão, ele foi para Ló muito mais do que um tio. Abraão, ele chama Ló e ele fala: Ló, meu sobrinho, eu te amo. Você é meu irmão. Mas escolhe o caminho que você queira ir, que eu vou para o outro lado. A palavra nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 13, que Ló, ele olha para as planícies. As planícies são úmidas, as planícies são verdes, as planícies são bonitas. E Ló, a Bíblia fala que Ló, ele começa a caminhar em direção a Sodoma. Aquilo que parecia ser o céu para Ló se tornou um inferno na sua vida. Aquilo que parecia ser o céu para Ló se tornou uma desgraça na sua vida. Verdade de Deus. Ló, ele foi descer em direção a Sodoma. As pessoas que pareciam ser de Deus era do inferno. As pessoas em Sodoma e Gomorra era do inferno. E Ló, ele desce para Sodoma. A palavra fala que quando Ló desce para Sodoma, Abraão sobe para os montes. Abraão, ele cria sua tenda nos montes e ele monta um santuário para Deus. Ló, ele está dentro de uma casa. Mas o pecado está consumindo Sodoma. Muitas vezes nós estamos olhando para um lugar belo, um lugar bonito, e nós estamos achando que vai nos levar para o céu, mas está nos levando para o inferno. Verdade de Deus. Muitas vezes nós estamos olhando para as planícies, os lugares belos e bonitos, e em vez de levar para o céu, vai nos levar para o inferno. A palavra diz que o povo dentro de Sodoma e Gomorra, eles praticavam coisas ilícitas aos olhos de Deus, que Deus chegou a ouvir o clamor de Sodoma. Se Deus ouviu o clamor de Sodoma, imagina o nosso. Se Deus, ele olha para Sodoma, imagina o nosso. Deus, ele vai às montanhas e fala para Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma,
por causa da tua iniquidade. Por causa do teu pecado. Por causa da tua iniquidade, eu vou queimar Sodoma. Abraão olha para Deus e fala: Pai, não faça isso, tenha misericórdia. Se lá tiver 50 justos, o Senhor vai poupar Sodoma? Deus fala: se tiver 50, eu poupo. Se lá tiver 40, o Senhor vai poupar Sodoma. Se lá tiver, Abraão, 40 pessoas justas, eu vou poupar aquele lugar. Jó percebia que não tinha. Abraão percebia que não tinha. Pai, se lá tiver 20 pessoas no Freemisa, o Senhor vai poupar? Aleluia, Deus. E se tiver 10, eu poupo. Deus está falando para alguém aqui essa noite. É noite de erguer a cabeça. Aleluia. É noite de consertar a sua vida. Aleluia. É noite de buscar a Deus em espírito e em verdade. É noite de clamar o Espírito Santo e fazer que Ele entre na sua história e que Ele escreve uma nova história e que Ele quebre as correntes, que Ele quebre aquilo que está te prendendo. Em nome de Jesus. A palavra diz Deus que 2 anjos eles descem em direção a Sodoma. 2 anjos eles descem em direção a Sodoma. Deixa eu dizer uma coisa para você escreve isso no seu status. Quando você nasce parecendo com seu pai e com sua mãe. Mas quando você vai morrer, você morre parecendo com as suas decisões. Quando você nasce, você parece com a sua família. Mas quando você vai morrer, você vai parecer com as suas decisões que você tenha tomado. Com as decisões que você tenha andado. Com o que você tem feito. Como você tem andado. Você vai morrer com essas decisões. Essa noite Deus está falando para alguém, é noite de tomar decisões. É noite de tomar uma decisão. 2 anjos chegam a Sodoma. A palavra nos diz que os homens de Sodoma queriam tomar para si os anjos. Eu quero trazer um nível de pecado que estava dentro de Sodoma. Que Ló, ele fala: eu tenho 2 filhas, eu lhe darei as minhas filhas para você fazer o que vocês fizerem com ela. Mas eles queriam os anjos, os homens. Sabe o que acontece? Os anjos estenderam suas mãos e todos ficaram cegos na hora. Tanto homens, mulheres e crianças. Mas o anjo pega na mão de Ló, da sua esposa e das suas 2 filhas, e ele fala: corre, corre, escapa-te por tua vida. Escapa-te de Sodoma essa noite por tua vida. Escapa-te do pecado essa noite por tua vida. Escapa-te. Oh Deus. Escapa-te. Corra. Siga em frente. E a Bíblia fala: não olha para trás. Não olha para trás. Escapa-te essa noite. Fuja. Fuja do pecado essa noite. Escapa essa noite. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. A palavra nos diz que o anjo pega eles pelas mãos e corre
escapa-te, corre, foge de Sodoma. Deus está vendo para você. Sodoma não é lugar de cristão. Alguém entendeu isso aí? Amém. Sodoma não é lugar de... Olha, bate na mão desse irmão e fala: Sodoma não é lugar de cristão. Sodoma não é lugar de cristão. Fala: Sodoma não é lugar de cristão. Sodoma não é lugar de cristão. Lugar de cristão Lugar de cristão. é na presença de Deus. Escapa-te! Corre! A palavra fala que os anjos estão correndo juntamente com a esposa de Ló, com Ló e 2 filhas. E a esposa de Ló larga a mão do anjo. Quantas pessoas têm largado a mão do anjo? Quantas pessoas que têm largado a mão do anjo e têm voltado para trás? Quantas pessoas que têm largado a mão do anjo e estão voltando para o inferno? Quantas pessoas que têm largado a mão do anjo, o anjo está pegando em tuas mãos e está falando: vão, corre, prossegue caminho, anda firme, fica firme na presença, e às vezes nós largamos a mão do anjo e voltamos para trás. Glória a Deus. Hoje é noite de voltar para a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando nós morremos, nós vamos morrer com as nossas decisões. Aleluia, Deus. Qual é a decisão que nós temos tomado? Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua decisão? Corre! A palavra é categórica nos dizer que a mulher de Ló, Jesus, ele fala no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lembra-te da mulher de Ló. Lembra-te dela. Voltou para trás. A configuração de olhar para trás não quer dizer que ela olhou e viu fogo descendo no céu. Não. Ela voltou para trás. Ela foi atrás da riqueza que era dela. Ela foi atrás daquilo que era dela. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui essa noite. Se Ele permitiu perder algo, porque Ele vai te dar algo melhor. Escapa-te de Sodoma. E aconteceu que, tirando-os para fora, e disse: escapa-te por tua vida. Não pare nas campinas e não volte para trás. Não olhe para trás. Não olhe as coisas, as paixões antigas. O pecado. Não olhe. Prossegue. Caminha, vai à frente. Deus é contigo. Amém. Graças a Deus. Deus está quebrando correntes aqui esta noite. Deus está quebrando correntes que estão te prendendo. Tem pessoas que elas estão presas. Tem pessoas que elas estão presas. Elas estão amarradas ao passado. Elas estão amarradas ao passado. E o passado vai te levar para o inferno. O passado vai te levar, ele vai te levar para o inferno. E eu vou dizer algo que Satanás está de braços abertos esperando por alguém. Mary Moore, certa vez, um grande pregador, ele foi até ela, falou com ela: Mary Moore, eu quero te apresentar Jesus, ele vai mudar a sua história. E ela vira para o pregador e fala assim: eu não quero saber de você e muito menos do seu Jesus. Uma semana depois, o estrangeiro do inferno estava de braços abertos e esperava. Beatles. John Lennon falou: nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. Uma semana depois, ele foi alvejado com um tiro no peito.
semana depois ele morreu de overdose. O estrangeiro está de braços abertos a esperar. Tranqueiro Neves falou assim: nem Jesus me tira do palácio, nem na rampa ele subiu. Morreu. Morreu. Eu quero trazer algo real à sua vida. Mais real do que o céu. Não existe um lugar debaixo de nós. Não tem pessoas lá. E estão que chamas. Jesus, ele conta essa parábola verídica, o rico e Lázaro. E ele fala assim que Lázaro morreu e foi recolhido pelo anjo. Mas o rico não. O rico, ele foi para o Hades. E o rico, ele olha para o céu e ele vê Abraão. E ele vê Lázaro. E ele fala: Lázaro, vai para Abraão, deixa Lázaro, põe teu dedo na água, põe uma gota na minha língua. Já falei para você, todo o dinheiro que você tem no mundo não vai pagar uma gota de água no inferno na conta da sua vida. Não vai pagar. E ele fala assim: deixe-me ir à terra, porque aqui eu estou ardendo em chamas. Eu tenho 5 irmãos. Deixe-me ir pregar para eles. E ele fala: há um abismo. Quem está aí não vem à terra. Quem está aí não volta aqui mais. Quero dizer para você essa noite: conserta-te hoje. Escapa-te. Escapa-te de Sodoma. Escapa-te do pecado. Porque fogo vai descer do céu. Escapa-te. Eu quero ser categórico dizer isso para você, igreja. Que nós seremos um povo que vai morar no céu. Se nós andarmos na presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser real. A obra de Deus na nossa vida tem que ser real. As coisas de Deus na nossa vida tem que ser real. Deus está falando para você essa noite. É noite de escapar de Sodoma. É noite de se consertar na presença de Deus. A mulher largou a bruxa. Porque a gente não dá essa mensagem. A mulher largou a bruxa. Olhou a graça. Queria voltar para os prazeres mudando, porque em Sodoma não há nada que prestava. Em Sodoma não havia nada que prestava. Não havia. Ela queria voltar para lá. E a Bíblia diz que ela se tornou uma mulher de sal. Ela foi para o inferno. Escapa-te essa noite. Escapa-te essa noite. Aleluia! Escapa-te essa noite. Escapa-te essa noite. Escapa-te de Sodoma. Deixa o anjo te pegar na mão. Foge. Corre. Escapa. Corre de Sodoma. Corre, porque fogo vai descer do céu de Deus e vai destruir Sodoma. Interessante que andar pela porta de Cristo, que ele fala: eu sou a porta, o caminho é estreito, a porta é estreita. Para andar com Cristo tem que ter reverência, tem que ser sim, sim, não, não. Tem a presença de Deus verdadeiramente. A porta é estreita. Não adianta eu viver uma vida dentro da igreja e lá fora outra.
pastor, não tem nada a ver. O cemitério está cheio, não tem nada a ver. E no inferno está lotado, não tem nada a ver. É só um cigarrinho, não tem nada a ver. É só um piercingzinho que eu vou colocar, não tem nada a ver. O inferno está te esperando, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só uma tatuaginha, pastor, não tem nada a ver. Então continua, porque o inferno está de braços abertos a te esperar. Deus falou para você essa noite, hoje é hora de consertar a presença diante da presença de Deus. Escapa-te de Sodoma, corre de Sodoma, foge de Sodoma, corre de lá, foge de lá, porque não tem nada a ver, vai te levar para o inferno. Não tem nada a ver. É só um sexo fora do casamento, não tem nada a ver, continua. O inferno está de braços abertos. Eu quero ser categórico e te dizer algo. Jesus, ele veio para te dar vida, igreja, em vida em abundância. Para te dar vida, mas te dar vida em abundância. Não tem nada a ver, não vai te fazer entrar no reino do céu. Não tem nada a ver. É só o gato da net em casa, não tem nada a ver. Isso é adultério. É só o gato na luz, não tem nada a ver. Você está adulterando. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Foge. Corre. Corre. Não pare nas campinas. Não pare naquilo que parece ser bonito para você. Prossegue. Interessante que eu estava lendo isso. Abraão, ele está no monte, dentro de uma tenda. E Abraão, ele estava construindo para Deus um santuário. Amém? Amém. Ele estava construindo para Deus um altar para adorar ao Senhor. Pastor, mas Abraão não tinha dinheiro, não era rico? Era. Ele era um homem, um dos mais ricos do mundo. Era Abraão. Mas ele estava dentro de uma tenda construindo um altar. Ele estava dentro de uma tenda construindo um altar para Deus. Deus está falando para alguém essa noite, hoje é noite de construir um altar para mim. Aleluia. Seu altar, o altar de Deus está dentro do nosso coração. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e queremos uma vida de santidade, uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida transformadora. Eu estou falando para alguém essa noite. Não larga a mão do anjo. 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 Prossegue. Caminha. 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 Amém, igreja? Amém. Ide, portanto, fazer discípulos. Começa a pregar o Evangelho. Começa a fazer discípulos. Começa a convidar pessoas para ser salvas, igreja. Tem pessoas dentro da nossa casa que estão no inferno. Porque nós estamos falando uma coisa. Santos de casa não fazem nada. Mas a palavra de Deus fala que você pegou, se você falou que a pessoa não deu ouvido, mas se você não falar, o sangue dela será cobrado na sua mão. Com certeza. É Bíblia que eu quero trazer essa noite. Pede por todo mundo, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou falando para alguém que essa noite fazer discípulo, caminhar com Cristo, Aleluia. buscar a Jesus, Glória a Deus. buscar o entendimento da palavra, buscar a Deus verdadeiramente, buscar a Deus verdadeiramente.
Deus está falando para alguém que essa noite, Deus está falando é noite de mudança. A Bíblia diz assim, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo. Está na hora de você converter, está na hora de você mudar, está na hora de você deixar as práticas do mundo, as coisas do mundo deixar para trás. Não adianta levantar a mão aqui, te adorar. Não tem a menininha que está ali? Minha menina deu um show aqui, né? E nem cair, e dentro de casa está no funk, descendo até o chão. Não adianta. Não adianta. Ou você é crente verdadeiro e fala, Satanás, você está debaixo do meu pé. Satanás, a única coisa que você sabe é o número do meu sapato, porque você está debaixo do nosso pé. Ou você fica descendo até o chão. Eu quero trazer isso para você, igreja. Hoje é noite de conversão. Eu levantei essa campanha, Deus me deu essa campanha quebrando as correntes, porque Deus me falou que tem pessoas dentro da igreja que elas estão presas. Elas não conseguem largar. Elas estão viciadas. Deus está falando para alguém essa noite, é noite de transformação. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de mudança de vida. Hoje é noite de sair daqui e falar, Senhor, eu quero viver um evangelho genuíno, verdadeiro. Eu quero andar diante da tua presença. Eu quero passar pela porta estreita. O caminho é estreito, porque a porta larga vai ser queimada em chamas e fogo. A palavra no livro de Apocalipse fala: aquele que não foi encontrado o nome no livro da vida será lançado no fogo. A árvore que não produz fruto será lançada no fogo. Deixa eu dizer para você, muito mais que Jesus falou de céu, ele falou de inferno. Ele falou mais de inferno do que de céu. Se você pegar a Bíblia, o livro de Gênesis e Malaquias, você vai ver poucas palavras falando de inferno. Mas quando Jesus ele entra em cena, ele fala mais de inferno do que de céu. Alguém entendeu isso aí? Amém. Jesus ele está falando para alguém. É noite de mudança de vida. Porque quando você nasce parecendo com alguém da tua casa. Mas quando você morre nas suas decisões. Qual é a decisão que você tenha tomado? Qual que é a sua decisão que você tenha tido da presença de Deus? Qual que é a sua decisão? Fuja! Corre! A mulher que largou a mão do anjo foi para o inferno. Morreu. Sem salvação. Morreu. Sem salvação. Sem salvação. Quero trazer isso para você essa noite hoje. Qualquer que permanece, penseis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Livro de 1 João, capítulo 3. Qualquer que permanece no pecado, qualquer que peca, não viu e nem o conhece. E nem o conheceu. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou. Jesus se manifestou para desfazer toda corrente que te prende, para desfazer toda corrente que tenha te amarrado, todo cadeado que tenha te prendido, todo cadeado da sua vida sentimental, toda corrente da sua vida sentimental, toda corrente da sua vida financeira, toda corrente da sua vida particular, toda corrente da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus ele se manifestou para desfazer toda a obra de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem te prendido, de caminhar, de prosseguir. Você falar, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. E disse Jesus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Pastor, eu não consigo, eu não vou chegar, eu não alcanço, eu não vou. E disse Jesus assim: você pode todas as coisas em mim. Você pode todas as coisas em mim. Você pode todas as coisas. Basta seguir o caminho reto. Aleluia. Não olha para as planícies. As planícies são bonitas, são belas, mas te levam para Sodoma. Te levam para o pecado. A Bíblia diz assim que em Sodoma os homens estavam praticando as coisas de sexo ilícito com outros homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Jesus, ele veio para desfazer essa obra do diabo. A obra de Sodoma e Gomorra. Fique de pé se você puder. Sabe, eu te quero trazer uma mensagem no seu coração. Talvez ela não é a mais bonita,